Fala, Flagramável! Danilo com data marcada para desembarcar no Rio de Janeiro. Flamengo anuncia a saída de 5 jogadores. Negociações avançaram por Jorginho nesse domingo e Flamengo de Filipe Luís batendo recordes. Essas e outras notícias rápidas do Flamengo para você agora, de torcedor para torcedor. Então já deixa seu like aí nesse vídeo, já dá essa moral. Se você ainda não me segue, eu te convido a me seguir. Para você não faz muita diferença, mas para mim é muito importante, até para você não perder outros conteúdos como esse. E não esquece, compartilha já esse vídeo aqui para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Falando desses recordes, né, que o Flamengo bateu aí nesse jogo contra o Volta Redonda. Lembrando que nesse sábado o Flamengo ganhou de 2-0 na estreia do time titular, do time A, né, na cavalaria oficial do Flamengo em 2025, um gol do Michael e o outro do Plata. De acordo com o site SofaScore, que é um site também, um aplicativo desses que fala dos números dos jogadores e também dos times, né? O Flamengo registrou a maior controle de ações em toda a base de dados do portal. Foi 77% de posse de bola. Nunca antes, em outro jogo do Flamengo, tinha sido registrado dentro desse site, pelo menos. O Flamengo também completou 689 passes, né, nesse jogo contra o Volta Redonda, sendo a segunda maior marca registrada no site. São números que não dizem muita coisa, mas ao mesmo tempo dizem, né? São números, apenas números. O Flamengo não ganhou nada com isso, a não ser o jogo, mas isso mostra o domínio, né, do jogo que o time do Filipe Luís tem. A gente consegue observar, só para vocês terem uma ideia, o Pulgar teve mais passes do que o Volta Redonda, né? Só o Pulgar foram 108 passes, o time do Volta Redonda inteiro 105 passes, né? Então, Pulgar vem jogando bem, né? Já vinha jogando bem. O Flamengo quer renovar com ele. Ele, infelizmente, não quer renovar com o Flamengo. Mas hoje ele domina o meio-campo, jogou muito bem mais uma vez. E esses números, né, que aparentemente não dizem muita coisa, eles mostram a marca do Filipe Luís, de domínio de bola, de posse de bola, de saber o que se faz com a bola, de desgastar o adversário para lá e para cá, sem dar chance para o adversário atacar o gol do Flamengo. Muito interessante esses recordes aqui. Falando um pouco de NBB, o Flamengo nesse domingo venceu o Vasco pelas quartas de final da Super 8, que é um campeonato que tem paralelo ao NBB, né, ao campeonato nacional. O Flamengo ganhou de 92-73, mas ficou marcado o jogo por uma confusão que teve entre os jogadores. A torcida do Flamengo começou a cantar, até jogou algumas coisas na quadra, e aí por isso, nessa confusão, o Vasco se retirou e não quis mais jogar o jogo. Ficou 30 minutos escondido no vestiário, depois convenceram a voltar. Eles alegaram falta de segurança. Voltaram, perderam o jogo, né? Quase 20 pontos de diferença, Vasco está eliminado. Flamengo agora espera o confronto entre Franca ou Pinheiros pelas semifinais da Super 8. O Vasco sendo Vasco, né? O Vasco, em vez de jogar em quadra, né, mais uma vez com medo ali, fugiu, né? Primeiro arrumaram uma confusão em campo desnecessária, né? Mas enfim, o Flamengo ganhou aí nesse primeiro clássico em 2025. Falando um pouco de Danilo, rapaziada. Danilo já se despediu da Juventus, né? Nesse final de semana no jogo contra o Napoli, tá? E já tem data marcada para desembarcar no Rio. Danilo desembarca na terça-feira e está previsto assinar o contrato depois que ele fizer os exames na quarta. Então, entre quarta e quinta-feira, o Danilo já assina o contrato, já é jogador do Flamengo, porque nessa segunda-feira já vai assinar a rescisão com a Juventus. Vai ser publicado isso, né? Ele que mandou recado nesse domingo para o Alexandro, que fez aniversário. O Alexandro que ajudou a trazer o Danilo para o Flamengo, muito amigo. Ele falou isso na entrevista que ele deu um pouco antes do jogo contra o Volta Redonda, falando dessa amizade que ele tem com o Danilo e do que ele falou sobre morar no Rio de Janeiro na tentativa de convencer o Danilo, o que ajudou muito, né? O Flamengo fechou o contrato aí, ainda não está assinado, né? Mas o acordo é de 2 anos, então ele vai morar no Rio de Janeiro, vai jogar no Flamengo pelos próximos 2 anos. A minha dúvida com relação a essa contratação é o esquema, né, que o Filipe Luís vai armar, porque a informação que nós temos é que o Filipe Luís conversou com o Danilo e explicou para ele que o setor defensivo vai girar em torno dele, né?
Hoje ele pode jogar em 2 posições, mas eu acredito que ele não vai tirar o Wesley, que está em grande fase. Então o Danilo vai jogar na zaga. Agora, no lugar de quem? O que me parece é que existe a possibilidade do Felipe Luiz mudar o esquema de jogo do Flamengo. E aí botar 3 zagueiros. Jogar num 3-5-2, né? Modificar um pouco o ataque, já que não tem um centroavante ali. Adaptar, fazer o que o Dorival fez, né? Um pouco do que o Dorival fez em 2022, colocar 2 atacantes e avançar os laterais para virarem alas. E aí o Danilo conseguiria jogar sem tirar nem Léo Ortiz nem Léo Pereira. Vamos ver aí como é que vai ser a cabeça do Felipe Luiz com relação a esse jogador. Lembrando que o Flamengo segue na negociação com o Vitão do Internacional. O jogador quer jogar no Flamengo, os empresários estão agindo aí para tentar convencer o Internacional. A dúvida que fica é, será que o Flamengo vai trazer o Vitão mesmo já fechando com o Danilo? Ou seria um ou outro? Vindo o Danilo, não vem o Vitão. Fica essa dúvida, lembrando que o Flamengo tem pelo menos 2 jogadores da base aí que estão pedindo passagem, né? Estão pedindo oportunidade aí no time do Flamengo. Falando de outro jogador que possivelmente vai fechar com o Flamengo, nesse domingo, né? Ou seja, ontem, tivemos novidades, né? O Flamengo continua insistindo na contratação do Jorginho, não desistiu, apesar dos altos valores pedidos pelo jogador, mas as tratativas avançaram. Segundo um jornalista italiano, o Nico Schira, o Flamengo ofereceu já um contrato de 2 anos, né? O Jorginho já aceitou e ele deve assinar com o Flamengo com o Arsenal liberando. Então o Jorginho conseguiu a liberação com o Arsenal, ou seja, o Arsenal liberou sem custos o Jorginho agora para assinar com o Flamengo. É uma situação muito parecida com o Danilo, porque vai fechar por 2 anos, né? Com salários aí dentro das possibilidades do Flamengo. Essa é uma informação que quem está trazendo é um jornalista italiano, então não é nenhum jornalista aqui brasileiro. Vamos ver nessa segunda-feira, no decorrer dessa semana, quais os avanços que a gente vai ter aí com relação à contratação do Jorginho. Lembrando que os únicos empecilhos ainda são a detalhes do contrato. O Flamengo tenta achar um meio termo entre o que o Jorginho pediu e o que o Flamengo pode pagar para tentar contratar o jogador. Mais uma vez, a gente sabe, né? Ele vem para reforçar o meio-campo do Flamengo, tendo em vista que tem um Mundial, e parece que ele ficou animado em saber que o Danilo fechou com o Flamengo. Então, assim, são jogadores de nome, né? Que vão um ajudando o outro e falar, pô, vou jogar num time que tá se reforçando, tá com um elenco bacana, né? Eu vou para um time que vai disputar campeonatos. Então, isso também, a Flamengo fechar com o Danilo ajudou nessa situação com o Jorginho. E aí, falando aqui da notícia principal do nosso vídeo, foi que o Flamengo, nesse domingo, publicou uma nota, né, comunicando, né, a saída de 5 jogadores, né? Quando eu digo saída, né, a gente fala sobre jogadores que não fazem parte do elenco do Flamengo, né? Pelo menos do plantel para essa temporada. O que não é muito comum, né? O clube, geralmente, ele vai tratando de tentar vender, emprestar jogador naturalmente, mas sem afastar. E o Flamengo anuncia, não só afasta, como anuncia. Os 5 jogadores são Pablo, Carlinhos, Thiaguinho, Zé Wellington e Caio Garcia. Esses 5 jogadores, cada um tem uma situação específica dentro desse afastamento. A princípio, o Flamengo afastaria esses jogadores, autorizando eles a negociar com outro clube, né? O Felipe Luiz, inclusive, falou sobre isso na coletiva, ou seja, tentou, com toda a educação que o Felipe Luiz tem, tentou colocar um pouco de deixar na mão do José Boto, disse que isso ficaria nas mãos dele, disse que os jogadores são do Flamengo, então tem todo o direito de usufruir do campo de treinamento, da academia, mas que nesse momento vão treinar separado, que foi uma decisão dele, né? Não foi taxativo no que falou, mas deixou entender que ele que tomou essa decisão e que agora o futuro do jogador pertence aí ao José Boto, que o Flamengo vai fazer com o jogador, se vai emprestar, se vai vender, se vai rescindir o contrato, né? E dos seus empresários. Então, assim, a princípio esses jogadores continuam treinando, mas vão treinar no contraturno do elenco do Flamengo. Então, são jogadores que não foram para os Estados Unidos, né? Felipe Luiz escolheu não tê-los. Alguns jogaram, como o Pablo, Carlinhos e Thiaguinho, jogaram o Campeonato Carioca, né? Os 4 primeiros jogos, mas agora vão treinar em horários diferentes, ou seja, horários alternativos. Então, se o time do Flamengo treina de manhã, eles vão treinar à tarde, né? O que deve ser bem, particularmente, né? Deve ser, assim,
bem desgastante para o jogador, né? Saber que tem que treinar no horário, não pode nem ver os outros companheiros. Alguns jogadores já estão até encaminhando as suas vendas. Então vamos falar aqui de cada um deles, né? O Pablo, que está com 33 anos, ele tem contrato até o final do ano de 2025. Ele que foi contratado a pedido do Paulo Souza com um salário altíssimo. Então, assim, o Pablo hoje não tem nenhuma proposta para sair do Flamengo, né? Mas, aparentemente, ele não quer sair do Flamengo também, né? Ele quer cumprir o contrato dele, porque tem um salário alto até 2025. Tá muito adaptado ao Rio de Janeiro, a família dele. Ele tem um filho que joga nas categorias de base do Flamengo. Ele foi pro Botafogo, continua morando na mesma casa, na mesma cidade. Então, assim, tá muito adaptado ao Rio, não quer abrir mão desse salário. E é muito provável que saia de graça no final do ano. A não ser que venha uma proposta maravilhosa agora e ele decida sair, mas por enquanto é o jogador que provavelmente vai realmente ficar até o final do ano afastado. O Carlinhos, que está com 27 anos, tem contrato até 2026, ou seja, mais 2 anos de contrato, né? O Vitória apareceu como possível destino. Tá quase certo que o Carlinhos feche com o Vitória, né? Vai fechar por empréstimo até o final do ano. O Vitória vai arcar o salário dele gira em torno de 50 mil reais, 60 mil reais. O Flamengo coloca o jogador para jogar, se livra do salário dele, né? E para o jogador que tem uma história maravilhosa, apesar de não ter dado certo no Flamengo, a gente torce pelo jogador, ele também pode ter chance aí de continuar a sua carreira. Lembrando que o Flamengo colocou uma cláusula, né? Que o Carlinhos não pode jogar contra o Flamengo. Se jogar contra o Flamengo, tem que pagar uma multa de 1 milhão e essa multa tem que ser paga em 24 horas após o jogo. Então, assim, o Flamengo aprendendo o que aconteceu com o Hugo Neneca, que o Flamengo emprestou para o Corinthians, colocou uma taxa menor, ele jogou 3 jogos contra o Flamengo e quase eliminou o Flamengo, né? Jogou muito bem, inclusive. Então, o Flamengo agora colocando 1 milhão de multa. Lembrando um pouco do que aconteceu com o Rodinei quando o Flamengo emprestou o Rodinei para o Internacional e o Internacional escalou o Rodinei, pagou 1 milhão ao Flamengo e o Rodinei nesse jogo ainda foi expulso. Mas então, são situações que acontecem no meio do futebol porque o jogador ainda pertence ao Flamengo. Imagina o jogador jogar contra o seu clube e ainda fazer gol, né? Então o Flamengo colocou essa cláusula aí e o passe fixado em 4 milhões e meio de reais. Ou seja, se depois desse empréstimo de 1 ano, o Vitória quiser comprar, o valor dele está fixado aí em 4 milhões e meio. O Thiaguinho tem contrato até o meio desse ano, né? Ou seja, nesse momento já pode assinar com qualquer clube, mas pode estar indo para o Náutico. O Náutico que foi um time que ele já jogou, ele estaria voltando para o Náutico por empréstimo e depois desse empréstimo aí ele fica livre no mercado. A grande surpresa, na minha opinião, foi a saída de 2 outros jogadores. Saída não, né? A colocação nessa lista de 2 jogadores da base do Flamengo, Zé Wellington e Caio Garcia. Esses jogadores bateram a idade, não podem mais jogar no sub-20, mas não vão ser aproveitados no profissional. O Zé Wellington, lateral esquerdo, que vinha fazendo alguns gols, foi titular, né, nesse time do Flamengo que foi campeão mundial. O Caio Garcia também, ele era reserva, né? Mas inclusive entrou no segundo tempo e fez o segundo gol, se eu não me engano. Não sei se foi o primeiro ou o segundo gol agora, mas eu acredito ter sido o segundo gol no Mundial. Ou seja, os 2 são campeões mundiais pelo Flamengo Sub-20, mas não vão ser aproveitados. Muita gente se questionando com relação a isso, o Flamengo não valoriza a sua base. A questão, gente, é que existe um abismo entre a base, o Sub-20 e o profissional, né? O nível do Flamengo no profissional, ele tá muito alto. Então, por mais que o jogador seja titular, faça gols, se destaque, para chegar no profissional, o cara tem que arrebentar. E não é o caso desses 2 jogadores. Então, eles também estão afastados. Acredito que esses jogadores vão conseguir um empréstimo, né? Pela idade é mais fácil. O Zé Wellington tá, acho que com 20, os 2 estão com 21 anos, né? Para fazer 22. O Zé Wellington tem contrato até dezembro de 2025, o Caio Garcia até dezembro de 2026. Então, todos esses jogadores que eu citei estão autorizados a negociar os seus contratos com seus empresários com qualquer outro clube, né? Para mim, o único que não deve sair realmente, até pela questão física, já não dá mais para render o futebol de alto nível, é o Pablo. Então, ele não vai aceitar diminuir drasticamente o salário nem para um clube de menor expressão. Assim, muita gente falando realmente dessas saídas, mas são saídas assim esperadas, né? O Flamengo, como disse o José Boto, tem um elenco inchado, então é necessário que o Flamengo comece a fazer essa limpeza no elenco, como já fez aí com saída de Gabigol, Davi Luiz, entre outros.
É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, gostou do nosso formato aqui, deixa seu like aí, dá uma ajuda pra gente. Comenta o que você achou, comenta o que você pensa dessas contratações do Flamengo, de Danilo, de Jorginho e também dessas 5 saídas desses jogadores. Se você não me segue ainda, eu te convido a me seguir para você não perder outros conteúdos como esse e não deixa de compartilhar com aquele flamenguista que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!